O tema aqui da nossa prosa teológica já vai mostrar qual é a minha opinião acerca do livre-arbítrio. É o mito do livre-arbítrio. Eu acredito que o livre-arbítrio seja um mito. Eu creio assim piamente que nós não temos livre-arbítrio. Felipe, vou precisar sair, mas se puder deixa lá e salva. Fiquei interessada no assunto, tenho a noite abençoada. Amém, Débora? Com toda certeza, tá? Eu irei postar sim, a live ficará postada, se assim Deus permitir. E aí as suas dúvidas você pode dirigir a mim no Instagram mesmo, que eu estarei respondendo, ok? Forte abraço, noite abençoada para você também. A maioria das pessoas tem uma ideia, um conceito muito supersticioso acerca do livre-arbítrio. Elas vão entender que livre-arbítrio, quando eu digo que o indivíduo não tem o livre-arbítrio, logo a pessoa já pensa, não, eu tenho livre-arbítrio sim, porque eu escolho. Não é essa a questão, o assunto que está em pauta não é esse. Nós somos seres humanos, nós temos uma faculdade mental e nós fazemos escolhas porque somos seres racionais. Aqui não é arbítrio, eu não estou dizendo que nós não temos arbítrio, eu estou dizendo que nós não temos um livre-arbítrio. Livre-arbítrio, a melhor definição para livre-arbítrio é o homem tomar uma decisão sem ser influenciado. Livrando os arbítrios do latim, o conceito para livre-arbítrio é esse, é o indivíduo, através da sua vontade, ele planeja algo e o esperado, tem que sair da forma em que ele planejou. Ou seja, eu tomei uma decisão e nada externamente irá me impedir de que o que eu planejei saia da forma que eu planejei. Ou seja, não pode ter grades na minha vontade. Eu vou tomar uma decisão e ninguém poderá me impedir. O resultado da minha decisão tem que ser exatamente como eu planejei. Ou seja, eu não posso ser influenciado. Se eu for influenciado na hora de escolher, se algo ou alguém me impedir a minha vontade, então significa que existe grades ao redor da minha vontade. Então significa que a minha vontade ela não é livre, embora eu tenha vontade e embora eu escolha. O assunto aqui é que a minha escolha ela não é livre. Nós vamos estudar acerca do livre-arbítrio circunstancial e o livre-arbítrio ético. Nós vamos começar aqui com o livre-arbítrio circunstancial. O que seria esse livre-arbítrio circunstancial? Seria no meu dia a dia, eu tomando decisões, fazendo escolhas, e aí as circunstâncias elas irão impedir a minha vontade. Eu terei vontade, mas a minha vontade não será livre por causa das circunstâncias. Ninguém pode negar que o homem ele tem vontade. E qual é a definição técnica para vontade? É a faculdade de escolher o que deseja dizer, fazer ou pensar. Nós temos vontade, nós desejamos, nós dizemos, nós fazemos, nós pensamos. Isso nos faz ser seres racionais. Então, nós temos arbítrio, nós temos vontade, nós escolhemos. Mas você já refletiu o quão frágil é a sua vontade? Você já conseguiu compreender que as suas escolhas, elas são miseravelmente frustradas? Você planeja um curso de ação e quando você menos espera, talvez no mesmo dia você percebe que as suas ações, que a sua vontade foi frustrada. Talvez você faça um plano a longo prazo e você percebe que o seu plano a longo prazo foi frustrado. Que algo te coagiu, o seu plano de ação. Você planejou algo, mas saiu totalmente o contrário. Embora o homem tenha a capacidade de fazer escolhas, de tomar decisões, nós vamos entender que o poder de realizar livremente essas decisões não nos pertence. Repito, nós estamos falando de livre vontade, livre escolha, não somente de escolha.
Escolher nós escolhemos, né? Vontade é a faculdade de escolher o que deseja dizer, fazer e pensar. Isso nós temos. Mas miseravelmente as nossas escolhas, elas são frustradas. A nossa vontade, ela perde proporção de coisas no dia a dia. Por isso que o mito aqui dessa primeira bateria é o mito da liberdade circunstancial. Nós não somos livres plenamente. Os nossos planos são miseravelmente frustrados. A vontade de projetar um curso de ação, nós temos. Como eu disse, nós planejamos e aí nós colocamos em prática, gerando um curso de ação. Mas nós vamos ver que as nossas ações são miseravelmente frustradas. Eu estou analisando a questão do livre-arbítrio de um ponto de vista filosófico cristão. Eu estou olhando para o livre-arbítrio com lentes escriturísticas. Eu sou aqui um teólogo confessional, eu sou um pastor. Então, o objeto de estudo aqui é a escritura. Eu vou olhar para o livre-arbítrio com teologia, com escritura. E irei sim usar uma lógica aristotélica, um pensamento epistemológico construído, mas cristão, filosofia cristã. Eu vou dar um exemplo aqui de José, está lá em Gênesis 50, versículo 20. Nós vamos ver um exemplo bíblico de pessoas que fizeram curso de ação, intentando fazer algo, e a vontade deles será miseravelmente frustrada. Lá em Gênesis 50, versículo 20, diz assim: mas Deus utilizou o que eles fizeram para torná-lo um governante sobre eles mesmos. Aqui eu já dei um resumo do próprio versículo que diz assim: vós bem intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Ou seja, aqui eu estou falando dos irmãos de José. Aqui eu estou falando dos irmãos de José que, por inveja, uma vontade interna do próprio coração, da própria mente. Derlaine Novaes disse: parabéns, Felipe. Obrigado, Derlaine. Nós estamos aqui discutindo, Derlaine, a questão do livre-arbítrio. Ok, obrigado. Então aqui o versículo 20 de Gênesis 50 vai dizer o seguinte, que os irmãos de José planejam vendê-lo. A vontade do coração, da mente, o intento daquelas pessoas era fazer o mal para José. Primeiro eles queriam matá-lo, depois eles resolvem vendê-lo como escravo. Eles geraram aqui um curso de ação. Qual foi? Por intermédio de corações maléficos, eles vendem o irmão. Esse é o curso de ação. Mas qual é o final dessa história? A vontade deles era de vender o irmão e o irmão sumir, morrer como escravo, para que o pai não visse mais, não tivesse mais contato afetivo com José. E qual é o resultado final desse plano de ação? Foi frustrado. Por quem? Por Deus. Aqui diz, olha, José falando: vós bem que intentastes o mal contra mim. Ou seja, José agora ele é vendido, passa um longo percurso, uma longa história, e ele se torna o governador do Egito. Vem uma grande seca, os irmãos vão buscar comprar comida no Egito, e eles descobrem que aquele irmão que eles venderam como escravo agora se tornou o governador do Egito. Ou seja, o plano deles, o curso de ação foi frustrado. José fala: vocês intentaram mal contra mim, ou seja, me venderam como escravo. Porém, Deus transformou o mal de vocês em um bem maior. Porque se José não fosse vendido como escravo, ele não teria se tornado governador do Egito, não teria traçado um curso econômico para que o Egito também não se sucumbisse à seca. Os irmãos de José vão até o Egito, acaba entrando com Jacó, toda a família para o Egito, e eles são salvos da seca. O plano de ação foi vender o irmão como escravo e para aquele irmão morresse na escravidão. Mas Deus transforma, como José disse, o plano maléfico em um plano bom. Vende o irmão como escravo. Agora Deus muda o curso de ação, e aquele irmão escravo agora é o governante sobre esses próprios irmãos que o venderam. Então nós vemos aqui o próprio Deus. Quando eu falo de circunstância, eu estou falando de provisão. O futuro não está aberto, não existe acaso segundo a teologia, não existe acaso segundo a escritura. Deus aqui, ele jogou o curso, o plano de ação dos irmãos de José por terra e transformou o final daquela escolha dos irmãos de José em outra coisa bem diferente. Ou seja, tudo que José passou, tudo que José se tornou,
foi o oposto, né, do que os irmãos queriam, de um escravo para o governador do Egito. Então a circunstância, ou seja, o governo divino, o governo de Deus no nosso dia a dia, ele vai frustrar as nossas próprias escolhas. Uma pergunta aqui interessante: quantas vezes as nossas ações, os nossos planos foram miseravelmente frustrados? Vamos ser sinceros conosco mesmos. Você acredita que você tem livre-arbítrio? Talvez você que está me vendo ou que vai assistir essa live depois. Mas quantos dos seus planos, a sua vontade, né? A vontade é a capacidade de gerar um curso de ação, de pensar, de falar, de dizer, de colocar em prática. Quantas vezes o que você planejou aconteceu totalmente o contrário do que você queria? Ou seja, a sua vontade, ela não é livre, ela não foi livre, porque se a sua vontade fosse plenamente livre, você tem arbítrio, você tem escolha. Mas se a sua escolha fosse livre, o sufixo livre-arbítrio, se fosse de fato livre, nada poderia frustrar o seu intento. Mas assim como Deus interviu e frustrou o intento dos irmãos de José, através da circunstância, as nossas escolhas são miseravelmente frustradas. Vamos ser sinceros. Nós podemos desejar, por exemplo, ser um milionário. É claro, todo mundo tem a vontade de ser um milionário. Mas quantas pessoas de fato conseguem? Tá? Nós podemos querer ser, mas é possível que a providência de Deus não queira isso para você. Pode ser que a vontade de Deus, ela vai interferir na sua vontade. Você pode desejar ser um erudito, um cientista, um grande ator, um escritor, mas pode vir um problema de saúde e arruinar a sua escolha, arruinar os seus planos. Tá? Problema de saúde pode comprometer um lar instável, uma insuficiência financeira, tudo isso que é do dia a dia pode acabar com a sua vontade. Você vai perceber que a sua vontade ela foi cercada de fatores que se tornaram grades, te impossibilitando de conseguir fazer ou ser quem você quer que seja. Ou seja, as nossas circunstâncias muitas das vezes acabam com o nosso plano. Nós podemos escolher entrar num carro aqui com a nossa família e irmos lá para Vitória. Nós vamos planejar um curso de ação. Fizemos a manutenção no carro, escolhemos até os postos de gasolina que iremos abastecer. Nós escolhemos o hotel, os hotéis durante o percurso. Nós escolhemos o hotel no final do percurso. E eu estou indo com o meu carro. Eu planejei, eu gerei um curso de ação. Minha vontade é ir, divertir e voltar. Mas no meio do caminho, pode vir um carro, chocar contra o seu carro. Ao invés de você se divertir no local desejado, que você intentou, que você decidiu por intermédio da sua vontade, você pode ir para um hospital. Ou seja, aquele acidente circunstancial, ele lesou, ele colocou cercas ao redor da sua vontade. Ou seja, aquele acidente levou a sua vontade para o chão, incinerou a sua vontade miseravelmente. Então, o livre-arbítrio, aquela vontade plena, o poder de decidir, e aquilo que eu decidi se consumou, é um mito. É um mito. Um problema de saúde pode frustrar os seus planos, um lar instável pode frustrar os seus planos, um acidente pode frustrar os seus planos, um casamento inconstante pode frustrar os seus planos. A nossa vontade, ela é frustrada o tempo todo. O que você planejou durante a sua vida até hoje e o que de fato deu certo? Um problema de saúde interferiu, a separação de um casamento interferiu, a doença de um filho interferiu. A nossa vontade nas circunstâncias no dia a dia é frustrada o tempo todo. Portanto, nós temos escolha no nosso dia a dia. Agora, uma livre escolha, onde nada irá frustrar o que eu planejei, isso aí nós não temos. Nós não temos capacidade de dominar as circunstâncias, os fatores ao longo da nossa vida. Os principais fatores que vão mudar a nossa vida não se devem à nossa vontade. O que nós somos até hoje, o que nós conquistamos, quem nos tornamos, nós não conseguimos chegar até aqui por causa da nossa livre vontade. Nós planejamos às vezes casar com a pessoa A e lá na frente casamos com a pessoa B.
Nós planejamos fazer uma faculdade tal e aí um problema financeiro me levou a fazer uma faculdade mais barata. Então quem nós somos, tudo que temos, não foi decidido pela nossa livre vontade, mas há uma força, há uma providência de Deus na vida do indivíduo que o leva aonde Deus quer. É muita ingenuidade ou falta de conhecimento bíblico achar que o controle da minha vida está em minhas mãos. O controle da vida de vocês que estão assistindo essa live ou que irão assistir, ele não é livre. A circunstância que nós chamamos de provisão de Deus pode frustrar a sua vontade. Nós não escolhemos a inteligência que temos, nós não escolhemos a cor da nossa pele, nós não escolhemos quem serão os nossos pais, a cor dos nossos olhos, nós não vamos escolher o local do nosso nascimento. O único ser livre que planeja e nada impede o seu intento é Deus. Nada. O único ser que planeja e executa, nada o impede, é Deus. Nós não, nós criaturas temos a nossa vontade mudada pelas circunstâncias. Agora, o que está em volta de Deus não tem influência no querer, na vontade de Deus, mas as circunstâncias, o nosso dia a dia, um problema ou outro, interfere naquilo que eu decidi e miseravelmente a minha vontade vai ser frustrada. Eu citarei agora um trecho escriturístico de Jó, capítulo 42, versículo 1 e 2, que diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E olha que Jó é uma história bem peculiar. Jó ele sofreu uma porção de desventura em série, perdeu família, perdeu os bens, perdeu a saúde, e mal ele sabia. O capítulo 1 de Jó, o prólogo, é uma conversa entre Deus e o diabo, em que Deus diz para o diabo, quando o diabo duvida que Jó era um servo fiel, Deus vai dizer: vai lá e faça isso e isso com ele, só não tire a vida. E tudo aquilo que Deus planejou para Jó, o mal que veio na vida de Jó, veio secundariamente por Satanás, mas foi uma ordem divina. E tudo que Jó sofreu, ele vai dizer: Deus, eu sei que pode fazer todas as coisas e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. A vontade de Jó não era perder os filhos, a vontade de Jó não era perder os bens, a vontade de Jó não era perder a saúde, e ele perdeu. O conceito de felicidade de Jó foi todo por água abaixo, porque assim Deus o quis. O meu objetivo trazendo essa discussão, essa epistemologia teológica, esse assunto, esse tema, não é gerar simplesmente um debate teológico, não, é para que você entenda na sua vida prática, para que você não seja frustrado, para que você não se decepcione com Deus quando você perceber que o que você está planejando para a sua vida está acontecendo tudo pelo contrário. Filipe, eu planejei ficar rico e eu fui para a faculdade, eu consegui o primeiro emprego, eu comecei a ganhar muito bem, mas aí eu adoeci, Filipe, e aquela doença me levou para a cama, e o que eu formei não serve mais. Aquele bom emprego não tenho mais, agora não tenho dinheiro, e eu estou passando por problemas, eu estou decepcionado com Deus. E cadê o meu livre-arbítrio, meu querido? Você não tem. Você escolheu ir para a faculdade? Foi. Você escolheu formar? Você formou. Você teve o primeiro emprego, você deixou um currículo, teve até o luxo de escolher? Escolheu. Mas aí veio uma doença que você não escolheu. Você não queria, e aí jogou todos os seus planos por água abaixo. Um projeto a longo prazo foi todo frustrado por uma doença. Você não escolheu ficar doente. Jó não escolheu ficar doente. Jó não escolheu perder os filhos. Jó não escolheu perder os seus bens. Mas Deus disse: Satanás, já que duvidas que ele é um servo fiel, vai lá e frustre as vontades de Jó. Acabe com tudo que ele tem, só não toque na saúde. E mesmo assim Jó vai dizer: eu sei que o Senhor tudo podes, e ninguém pode impedir os seus intentos. Aqui Jó dá a definição do que é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é você tomar uma decisão e nada te impedir. Ou seja, as nossas decisões são frustradas, as de Deus não são. Uma reflexão séria de nossa vida. Vamos ser sinceros. Vamos fazer uma análise da nossa vida.
O que aconteceu na nossa vida até hoje? O que nós planejamos? Parece que nós planejamos A e acontece B. Parece que eu entendo que quando eu estou no controle da minha vida, eu perco o controle e sai totalmente o oposto do que eu planejei. E se nós fizermos uma análise séria, nós vamos dizer o que o autor de Provérbios disse em Provérbios 16, 9, que diz assim: o coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Toda vez que a Escritura fala de coração, ele está falando de mente. Um coração ruim, é uma mente ruim. E aqui está dizendo, olha, a mente do homem escolhe o seu caminho, faz as suas decisões, mas quem dirige os passos é Deus. Eu estou no meu carro e eu vou virar o volante do meu carro levando para a direita ou levando para a esquerda. E o carro obedece o controle do volante. E quem está? As mãos que seguram o volante da nossa vida não é a nossa, mas é a de Deus. Então a minha vontade vai ser frustrada pela circunstância que se chama providência de Deus. O coração do homem propõe o seu caminho, ou seja, o homem escolhe, faz as suas escolhas por intermédio da sua vontade, mas quem dirige os passos, quem controla se a vontade ela vai sair como planejado ou não, é Deus. Em vez de exaltarmos a nossa a ficção de liberdade plena, ao invés de exaltar, cultuar a própria vontade, nós deveríamos nos humilharmos diante de Deus, entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu até planejo o curso de ação da minha vida, mas quem vai dirigir os meus passos, o meu futuro está nas mãos de Deus. É a vontade de Deus que não pode ser frustrada, segundo o texto que nós lemos de Jó. A nossa será frustrada. Nós devemos fazer uma confissão. Nós devemos falar algo que Jeremias disse. Jeremias 10, 23 diz assim: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha dirigir os seus passos. A resposta está na Escritura. Você pode perguntar, pastor Felipe, por que muitas das coisas que eu planejo, ou a maioria das coisas que eu planejo, não sai como eu esperava? Pastor Felipe, por que a minha vontade foi frustrada? A resposta está aqui. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha dirigir os seus passos, mas é do Senhor. A minha vontade é miseravelmente frustrada por diversos problemas que eu citei até aqui, mas é Deus que está dirigindo. Deus tem um propósito para nós. Eu citei um texto de Jó. Jó sofreu como ninguém. A literatura de Jó universalmente traz aquela pergunta: por que o homem sofre? Propósito de Deus. Jó era um homem que depois que sofre, foi chamado no prólogo do capítulo 1 de um homem justo pelo próprio Deus. Mas depois de todo aquele sofrimento, depois de toda aquela vida frustrada pela perda dos filhos, dos bens, da própria saúde, Jó vai dizer: eu conhecia antes só de ouvir falar, mas agora eu conheço face a face. Os nossos planos sendo frustrados, a minha vontade sendo frustrada, o meu planejar não sair como esperado, a minha vontade indo por água abaixo, a vontade de Deus prevalecendo, traz uma pergunta: a sua vontade é boa? É perfeita? É agradável? Não. A minha vontade é boa, perfeita e agradável? Não. Qual vontade que é boa, perfeita e agradável? Mas não vos conformeis com esse sistema, com o mundo, mas mude a forma de pensar, porque assim vocês vão saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu sei, ó Senhor, que não é do meu coração dirigir os passos, não é eu que planejo. Eu até posso planejar, mas não é eu que consumo a minha vontade. A minha vida não está em minhas mãos, não é as minhas mãos que estão no volante da minha vida, mas é as suas poderosas mãos. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha dirigir os seus passos, mas de Deus, como diz Jeremias 10, 23, como diz
o texto aqui de Romanos 12:2, como diz Provérbios 16:9. É a Escritura que está dizendo aqui, tá? Não um inexperto, um incógnito praticamente pastor. Farei isso, né? Um outro texto muito poderoso. Nós até podemos escolher, irmãos, nós podemos planejar, né? Nós podemos ter vontade, mas a nossa vontade ela não é livre. Olha o texto de Lucas 12, o versículo 18 e 21. Olha o que esse texto vai dizer: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, todos os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Aqui vem mais extraordinário: a vontade do homem aqui sendo frustrada pela vontade de Deus. Se a vontade ela é frustrada, ela não é livre. Eu tenho arbítrio, mas não livre, porque se o arbítrio fosse livre, nada o frustraria. Mas aqui esse homem rico que planejou, que disse para sua alma: nós temos em depósito muitos bens para muitos anos, nós podemos descansar, comer, beber, nós podemos nos folgar. Mas, olha o que vai dizer o texto: Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Um homem rico que planeja, ele estuda, se qualifica, ele trabalha e ele acarreta para si um estoque de bens materiais, mas não sabendo ele que naquela mesma noite todos os seus planos vão por água abaixo, porque Deus vai pedir a sua alma. A morte é um dos principais fatores que acaba com o nosso livre-arbítrio. Nós vimos nessa pandemia homens ricos, estruturados, que se foram, perderam a batalha para a morte. A vontade não era morrer. A morte acaba com a nossa vontade plena, com o nosso livre-arbítrio. Nós temos arbítrio, nós escolhemos o tempo todo, mas não cabe a nós decidir se as nossas escolhas darão certo ou não. O dirigir os nossos passos não cabe a nós, mas somente a Deus. Agora, para partir para a reta final aqui da nossa exposição, o mito do livre-arbítrio ético. Nós vamos perceber que há algo dentro de nós que joga as nossas próprias escolhas por água abaixo. Livre-arbítrio ético, eu quero dizer que é o indivíduo tomando decisões morais. É o indivíduo escolhendo entre o certo e o errado, entre o bem e entre o mal. Nós devemos perguntar: a nossa vontade é livre de quê? A nossa vontade é livre para escolher o quê? A vontade do homem é a sua capacidade de escolher entre alternativas, ou seja, diante de mim há várias alternativas. Eu irei fazer várias escolhas. Nós escolhemos o tempo todo que roupa vestir, que faculdade fazer, se eu devo aceitar esse pedido de casamento ou não, eu vou escolher um carro de qual cor, de qual marca. Essas escolhas nós fazemos o tempo todo, tá? Nós escolhemos agora entre o certo e o errado livremente. Nós somos livres para fazer essas escolhas, elas estão diante de nós, mas nós as fazemos de forma livre. A nossa vontade, de fato, decide qual a sua ação entre um certo número de opções? Claro que sim. Estarão diante de nós o tempo todo várias opções e nós vamos pegá-las. Eu escolho isso, eu escolho aquilo, mas será que é livre? Nós temos uma faculdade de dirigir os nossos próprios pensamentos, nós temos uma faculdade mental de dirigir as nossas próprias palavras. Nós escolhemos, está dentro de nós a capacidade de escolha. As nossas decisões não são formadas por uma força de fora. As nossas decisões são feitas dentro de nós, isso é um fato. Tá? Nenhum homem é compelido a agir contra a sua vontade, nem forçado a dizer aquilo que não quer dizer. Muito pelo contrário, está aqui dentro. Nós somos, de certa forma, aqui um paradoxo, livre para escolher, porque está aqui dentro.
mas não é necessariamente livre porque está aqui dentro, e vocês vão entender. A nossa vontade vai guiar as nossas ações, mas ela é livre? Alguma coisa de fora me impede? Não, o que me impede está aqui dentro. Eu irei fazer escolhas, irei tomar decisões mediante o que está aqui dentro, mas é justamente também o que está aqui dentro é que vai impedir. Isso, entretanto, tendo essa capacidade de escolha e nada de fora vai me impedir, isso não significa que a minha capacidade está livre de qualquer influência. A minha capacidade de tomar escolhas não vem de fora, vem daqui de dentro, vem da psique, mas não significa que ela é neutra, que ela não está livre de influência. Nós vamos escolher com base no nosso entendimento, nós vamos escolher com base nos nossos sentimentos, nos nossos gestos, nos nossos desgostos, os nossos anseios. É um turbilhão de pensamentos, nós vamos escolher por intermédio disso. Em outras palavras, nós não vamos ser afetados por nada de fora, aqui está aqui dentro. Entretanto, a nossa vontade não é livre de nós mesmos. É por isso que eu disse aqui que nós não vamos ser afetados por algo necessariamente fora, embora aqui no livre-arbítrio circunstancial, as circunstâncias, elas de fato vão afetar, mas o livre-arbítrio moral, a capacidade de fazer entre o bem e o mal, não vai ser jogada por terra por uma força externa, mas vai ser por uma força interna. Nós não somos livres de nós mesmos. Nós somos prisioneiros de nós, e nós vamos entender aqui. A nossa vontade, ela não é independente da nossa natureza, mas escrava dela. Nós somos escravos da nossa própria natureza. Você sempre escolhe com base em uma disposição, de acordo com a condição do seu coração. Se eu estou irado, eu vou fazer escolhas mediante a minha ira. Se eu estou relaxado, mais com domínio próprio, eu vou fazer escolhas mediante essa disposição. Mas, por trás de qualquer tipo de sensação, está algo terrível. É apenas por esta razão que a nossa vontade não é livre para fazer o bem. O ser humano, ele entende que ele é neutro, e que ele vai fazer uma escolha aqui, que ele vai fazer uma escolha ali, que ele está neutro, e ele vai optar entre o bem e o mal. Nós vamos perceber que não. Nós vamos perceber que nós temos uma natureza terrível que vai afetar a nossa vontade, que ela vai ser escrava da nossa própria mentalidade. É por esta razão que Gênesis capítulo 5, versículo 6 vai dizer assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal o desejo do seu coração. Deus, ele olha para a terra, para os homens, para ver se havia um homem justo, se havia um homem em si santo, que pudesse escolhê-lo livremente por ser bom, por ser santo. E Deus vai dizer: o pensamento de todos os homens é continuamente mal. Romanos 3,12 vai dizer assim: olha, não há quem faça o bem, não há um sequer. O pensamento do homem depois da queda, o pecado entra pela transgressão de Adão, Romanos 5,12. E com o pecado a morte física, a morte espiritual. O pecado é uma influência, é uma reação de uma ação. O pecado entra por causa de Adão e Eva, significa isso. A ação, o plano de uma ação produz uma reação. O ato de comer aquele fruto desobedecendo à vontade de Deus, o mal entra em cena pela vontade de Adão e Eva. E agora esse mal, o homem cai no conto da serpente achando que conheceria o mal como Deus. Deus conhece o mal por contraste. Deus aqui, o mal aqui, mas o mal não influencia em Deus. A Tiago 1 vai dizer que Deus, ele não tenta ninguém, por ninguém é tentado. O pecado não tem influência sobre Deus. Mas quando o homem come do fruto, desobedece a Deus e conhece o pecado, ele percebe que ele conhece o pecado não como Deus, mas ele conhece o pecado por catividade. Paulo vai dizer lá em Romanos 7,15, porque Paulo se coloca na condição de um pecador. Paulo vai dizer: por que eu faço o que eu odeio? Versículo 17 ele responde: porque o pecado que habita em mim me obriga a desobedecer a Deus. Olha como que a nossa vontade é dominada pela a nossa natureza, e a nossa natureza nos impossibilita de escolher o bem. Nós escolhemos sempre fazer o mal. Jeremias 17,9 vai dizer assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente
corrupto, quem o conhecerá? A nossa mente, o nosso coração, depois da queda, antes de uma força externa, salvífica, quebrar as algemas do pecado, nós somos escravos da nossa própria natureza. Não há força que obrigue o homem a pecar contra a vontade dele. Entretanto, os descendentes de Adão são tão maus que escolhem sempre o mal. Nós escolhemos o mal por natureza. A mesma necessidade que o indivíduo tem de tomar água para sobreviver, o indivíduo ele peca com naturalidade, porque o pecado ele faz com que o homem nasça depravado por natureza. É o que Davi vai dizer: olha, eu fui gerado, eu fui concebido na iniquidade. As nossas decisões são moldadas pelo nosso entendimento. E o que a Bíblia vai dizer acerca do entendimento humano? O entendimento é a minha vontade, a capacidade de planejar, de falar, de fazer. Mas o que a Bíblia vai dizer sobre o meu entendimento? Vai dizer que o meu entendimento, sem Deus, uma situação natural depois de Adão, a minha mentalidade ela não é sujeita à lei de Deus, à vontade de Deus, e nem pode ser. Não há uma força externa que mina o meu livre-arbítrio, mas o que vai minar o meu livre-arbítrio moral entre escolher o bem e o mal é o meu próprio coração, que é continuamente mal. Gênesis 6:5, que não faz o bem. Romanos 3:12, é enganoso, perverso o tempo todo, como diz Jeremias 17:9. As nossas concupiscências desejam eternamente o pecado. Tiago vai dizer que Deus ele não tenta ninguém, que quem leva o homem a pecar é os desejos cobiçosos do próprio coração. Escolher a Deus é contrário à natureza do próprio homem. A nossa escolha está escravizada por uma natureza má, terrível. Escolher a Deus é contrário totalmente à nossa própria natureza. A nossa natureza é escravizada pelo pecado. O pecado não consegue mexer na estrutura do homem. Mesmo depois de Adão, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O que o pecado faz é que ele vai disfuncionalizar a natureza do homem. O homem foi criado para adorar a Deus. Uma escolha errada transgride a lei de Deus, suscita o pecado, produzindo uma reação que se chama mal, que se chama pecado. Nós podemos colocar diante de um leão um prato de salada e um prato de picanha. O que vocês acham que o leão vai escolher? Comer a salada ou comer a picanha? Ele vai comer a picanha, e essa resposta é unânime, porque é da natureza do leão comer a carne. É da natureza humana fazer o mal. Se não for uma ajuda divina, dando uma nova mente, o indivíduo não escolhe fazer o bem. Ele não escolhe Deus. O Salmo de número 53, do verso 1 a 3, vai dizer o seguinte, que Deus ele olha para a terra, para todos os homens, né? Adão do hebraico, a humanidade. Deus olha para a humanidade, coletividade, para todo mundo. Ele procura um justo, ele não acha. Davi vai dizer que Deus procura um justo, procure alguém que o procure, que quer ser o seu amigo, e não tem ninguém. O pecado deprava continuamente a mente humana, como nós vimos aqui em Gênesis 5, versículo 6. Assim como o leão naturalmente escolhe comer a carne ao invés de um prato de salada, nós escolhemos naturalmente pecar. Romanos 8,7 diz que a condição mental natural do homem não sujeita à vontade de Deus. Tanto que Deus deu 10 regrinhas, os 10 mandamentos. E aquele judeu que conseguisse cumprir aqueles 10 mandamentos seria salvo pelas próprias obras. O que acontece? O pecado impossibilita. Paulo vai dizer em Romanos 8, do verso 1 ao 4, que a lei se torna enferma. Enferma do original grego significa fraca. O pecado enfraquece a lei, porque a lei é boa, porque tudo que vem de Deus é bom. A lei é boa porque se o homem cumprisse a lei, ele seria salvo pelas próprias obras. Mas o elemento pecado, o elemento mal, uma reação, fruto de uma ação de Adão e Eva, que nos aprisiona ao ponto de não deixar o judeu daquela época e nem nenhum ser humano hoje sozinho cumprir a vontade de Deus. Deus disse, não cobice. Vem o pecado da nossa mente e disse, cobice. Deus disse, não adultere. Vem a vontade do pecado e disse, adultere.
A nossa mentalidade natural é contrária à vontade de Deus. A mente do homem natural, que nasce naturalmente pecaminoso, as coisas de Deus para ele é loucura. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13 e 14. Mas depois que Deus salva o indivíduo, por isso que o texto diz: não fosse vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Não é o mundo que amou Deus, Deus amou o mundo. É por isso que Cristo aqui, Mateus 20, 28 diz que Cristo vem pagar o resgate de muitos. Nós estávamos algemados pelo pecado, num quarto escuro, totalmente reféns do pecado e do mal. Aí vem Cristo, abre a porta e paga o sequestrador e nos livra. É por isso que é impossível sair desse cativeiro sozinho. É por isso que Cristo é que paga a dívida na cruz do Calvário. Os nossos pecados são lançados na carne de Jesus na cruz do Calvário, porque sozinho homem nenhum vai a Deus. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Romanos 8, 7. A capacidade de escolha do coração do homem é livre para desagradar a Deus. Se não for uma força de Deus, não dá para se achegar diante de Deus. Olha que texto interessante, no texto de Jeremias 13, 23, que vai falar da natureza humana. O texto diz assim: pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também, vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Ou seja, é possível um leopardo tirar as peles manchadas? É possível um tigre sozinho tirar as listras de sua pele? É impossível. É isso que Jeremias está dizendo. Jeremias está dizendo: o dia em que um leopardo tirar sozinho as suas manchas, vocês poderão fazer por vocês mesmos naturalmente o bem. O pecado nos afeta de tal forma que a escolha está aqui dentro, e nós escolhemos, mas o pecado a escraviza. O pecado coloca grades ao redor das nossas escolhas. Se assim o faz, as nossas escolhas não são livres. É impossível ir contra a própria natureza. Por isso que os homens precisam desesperadamente de uma transformação sobrenatural. É por isso que, repito, é por isso que Jesus disse: não foste vós que escolheste, porque é impossível para nós. Como que querer Deus é possível se o texto bíblico, todos os textos citados até aqui, diz que é impossível? Assim como o leopardo não tira as próprias manchas da pele, o homem não pode fazer o bem indo contra a sua própria natureza, de forma nenhuma. Eu finalizo essa live. Para você que entrou agora, eu te desafio, ou faço um pedido encarecidamente: veja toda ela. Tá? O homem tem arbítrio, escolha? Tem. Ela é livre? Não. Veja essa live novamente, confira os textos citados aqui em seus contextos. Eu não estou lhe afirmando, não fiz aqui essa breve suma teológica simplesmente para dizer que os reformados estão certos, que a teologia reformada é a correta, que eu estou cheio de razão teológica. Não. Eu estou querendo trazer, eu trouxe pela graça de Deus, esse ensinamento até você, para que você não fique frustrado no seu dia a dia, porque vocês não fiquem tristes quando vocês verem que tem alguma coisa frustrando a vontade de vocês. Vocês vão perceber que às vezes vocês querem fazer o bem, mas aí o mal vocês fazem. Que isso? Pecado. Para você que não confessou a Cristo, você é escravo dos seus próprios pecados. Eu faço um desafio a você: escolha não pecar, escolha só fazer o bem. Você vai perceber que você não consegue. Você vai perceber que isso é contrário à sua própria natureza. Nesse exato momento, dobre a sua alma, o seu espírito diante de Deus e peça para que Ele te liberte. Se você vê que no seu dia a dia, talvez você é cristão, se você vê que no seu dia a dia os seus planos estão sendo frustrados, você vai perceber que cabe a Deus dirigir os seus passos, como diz Provérbios aqui, como Jeremias disse aqui. Nós até planejamos um curso de ação, mas para chegar no local desejado, se não for a vontade de Deus, nós não chegaremos. Portanto, a nossa vontade não é livre. Nós temos vontade, mas ela não é livre. E nós devemos entender que antes de Cristo e depois de Cristo, a nossa vontade não é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é. Eu desejo a você um fim de segunda-feira abençoado. Eu desejo a você o melhor de Deus.
medite em tudo que foi dito aqui, reveja, irei postar essa live e entenda que o controle da sua vida, que a vontade livre não é a sua, mas é a vontade de Deus. Ok, amados? Um fortíssimo